Eu acabo de chegar, juntamente com o senador João Alberto Capiberibe e com mais 4 deputados, e a outra parte da nossa comitiva estará chegando agora até o final da tarde, com o senador Requião, com o senador Antônio Carlos Valadares, da reunião, entre outros, da reunião do Parlasul. Reunião que ocorre sempre em Montevidéu e que, na data de ontem, tomou decisões importantes. Na área da educação, a senadora Fátima Bezerra, nos representando a todos, conseguiu a aprovação da realização de um seminário sobre educação que possa avaliar o desenvolvimento da educação nos países do Mercosul e que possa também avaliar as medidas, os retrocessos conservadores ocorridos na legislação da educação no âmbito desses países. Este seminário será realizado em junho, em Montevidéu. Na nossa comissão, eu pude participar do debate sobre a situação das barreiras alfandegárias entre os países do Mercosul e ainda alguns obstáculos existentes. Por exemplo, quando se trata da fronteira seca, saindo de Uruguaiana para outra cidade na Argentina, as dificuldades que encontram as cargas brasileiras para poder seguir caminho e, às vezes, atravessar a Argentina para chegar com os nossos produtos até o Chile. E diversas outras comissões se reuniram, senador Capiberibe. E Vossa Excelência participou da reunião da mesa, que também teve um rico debate a respeito da decisão tomada, entre outros países, também pelo Brasil, do afastamento da Venezuela do Mercosul e que teve uma posição praticamente de unanimidade, com apenas 4 votos em contrário, que, de um lado, condenava, o Parlasul condenou o afastamento da Venezuela do Mercosul, pelos países que assinaram e que tomaram essa posição, ao tempo que também exigia a garantia, por parte da Venezuela, das condições necessárias para que os deputados eleitos pela Venezuela para participar do Mercosul pudessem exercer os seus mandatos com a garantia das viagens indispensáveis para que eles pudessem participar das reuniões. Como Vossa Excelência sabe, esse é um debate acalorado que tomou conta de uma parte importante do tempo que nós tivemos em plenária, mas que afirmou um posicionamento do Parlasul muito claro em não entrar nas questões de cunho ideológico, mas em afirmar um posicionamento de princípio democrático, de garantia da imunidade parlamentar para os parlamentares da Venezuela, ao tempo em que condenava a posição de afastamento da Venezuela do Mercosul. Creio, senhor presidente, que o Mercosul vive momentos de dificuldades que estão claros na nova situação política gerada na América Latina e também nos novos movimentos da economia globalizada, mas se faz necessário afirmar a importância da continuidade desse espaço de negociação econômica e de troca de experiência democrática entre os países que são parte do Mercosul. O senador Capiberibe me pede uma parte. Obrigado, senadora Dízia da Mata. Eu tive a oportunidade de acompanhar como observador essa sessão do Parlamento do Mercosul e
pude observar que nós estamos retrocedendo à era dos extremos. Há posições extremadas na política e quando essas posições se extremam, o prejuízo é para toda a sociedade. Eu observei que tivemos uma boa parte da sessão tomada pelo debate político-ideológico envolvendo o caso da Venezuela, que também é um caso interno, é uma questão interna de posições extremas que levaram o governo, inclusive, a prender passaporte de parlamentares, que é uma decisão grave que atinge a imunidade parlamentar, não é, dos representantes da Venezuela no Mercosul, que é uma situação profundamente lamentável, que não deveria ocorrer. E me fez lembrar muito o Brasil de um ano atrás. O debate que eu presenciei em plenário me fez lembrar o Brasil da escalada da crise política no Brasil, com posições extremadas, antagônicas e inconciliáveis, que levou ao afastamento da presidente Dilma e definitivamente afundou o país numa crise sem precedentes. A minha preocupação é que, não havendo uma intermediação, não havendo uma posição de centro, e nesse aspecto eu gostaria de destacar o papel do senador Requião, que conseguiu, depois de muita argumentação, chegar a um consenso do parlamento para que mantivesse a representação da Venezuela no Mercosul, no Parlasul. Então, essa é a minha grande preocupação. Eu sinto que uma posição de centro, uma posição negociadora está faltando na América Latina como um todo, não foi só no Brasil. No Brasil nós tivemos a dificuldade de não termos essa conciliação, porque o confronto não é a melhor das estratégias, está provado, o Brasil está vivendo uma crise que pode nos levar a um conflito social, os indicadores são os piores possíveis, a gente vê uma tentativa de pantomima e alguns meios de comunicação de mostrar de que há alguns sintomas de melhoria na crise econômica, mas a verdade é que nas ruas as empresas estão fechando, o desemprego continua crescendo e isso foi resultado do conflito, resultado das posições extremadas tomadas aqui no Parlamento, que afastaram uma presidente eleita pelo voto do cidadão, pela autonomia que a sociedade tem de escolher seus dirigentes, e terminou nos levando a esse beco sem saída. Nós precisamos nos preocupar com a América Latina e também colocar o Brasil dentro desse contexto, criar um espaço de debate político para sair dessa agenda que está retirando direitos conquistados ao longo das últimas, desde a redemocratização do país, nós estamos mergulhando no fundo do poço dos direitos sociais. Portanto, a minha observação é de que é preciso, sim, uma boa vontade de um grupo parlamentar e que a sociedade deseja isso para conciliar esses extremos e buscar um caminho para a solução das crises no Brasil e também na América do Sul. Muito obrigada, caro senador João Alberto Capiberibe. Eu incorporo totalmente a parte ao nosso pronunciamento e Vossa Excelência destaca muito bem aquilo que nós insistíamos há um ano atrás, quando se iniciou esse debate, que resultou num golpe parlamentar midiático, da retirada da presidente Dilma do comando do país, da administração do país. E o que nós estamos vendo é justamente um governo que não tem a legitimidade de intermediar os interesses do povo brasileiro. E este Congresso, o Congresso que é justamente o espaço de intermediação e de negociação dos interesses da sociedade, foi cooptado para o projeto do golpe e, portanto, não tem hoje a legitimidade política de intermediar esse momento político, senhor presidente. O Congresso Nacional se encontra hoje muito mais aprisionado na necessidade de manter o governo e as propostas que vêm do governo, porque este governo nasceu do equívoco da sua posição, do que de intermediar no parlamento os interesses legítimos da sociedade brasileira,
dos trabalhadores e até do capital, aqueles que representam o capital, mas buscando o interesse comum da sociedade brasileira. E hoje me chama muito a atenção, quando eu sou uma política já de anos, mais de 30 anos de atuação parlamentar e de vida política, de militância política. No tempo em que iniciei a minha vida política, o comum era que o deputado, o parlamentar, o vereador, a liderança política, senadora Regina, ela sempre se dissesse defensora dos interesses do povo e da sociedade e, em especial, dos trabalhadores brasileiros. Hoje, a maior parte das falas se dirige muito mais a, de forma objetiva, defender o interesse dos empresários desse país. Eu não tenho nada contra os empresários do país. No entanto, não é possível não estabelecer-se claramente essa dissociação. É preciso que os interesses da maioria do povo, e a maioria do povo são os trabalhadores desse país, sejam respeitados. E este governo que está aí, que continua, portanto, indo para uma agenda extremamente nociva aos interesses dos trabalhadores brasileiros, que acaba a Câmara de aprovar uma terceirização sem nenhuma medida de negociação, de intermediação do Parlamento. O Parlamento acata uma proposta de 1998, que é uma proposta extremamente destruidora dos interesses dos trabalhadores do nosso país. E tudo permanece em silêncio. E esta casa, também a Câmara dos Deputados, já vou finalizar, senhor presidente, se prepara agora para dar mais um golpe nos interesses da população mais sofrida, daqueles que sustentam a economia da nação e amanhã vão estar sem condições de fazê-lo, e que vão receber o golpe de uma reforma da Previdência extremamente nociva, cruel ao interesse daqueles que constroem a riqueza nacional. Porque muitas falas aqui ocorrem praticamente para ressaltar que os grandes empresários e os rentistas do país são os responsáveis pela riqueza nacional, esquecendo-se da mão daqueles que constroem no dia a dia a riqueza real dessa nação. Muito obrigada, senhor presidente.